E nesse vídeo nós vamos falar sobre o caseado reto, né? O caseado reto, ele é característico por um corte reto, arremates nos extremos e zigue-zague guarnecendo as bordas, né, para evitar o desfiamento dele. Note que o caseado reto diverge um pouco do caseado de olho, porque o caseado de olho nós sempre marcamos na extremidade onde tem o orifício. Agora no caseado reto não, nós podemos marcar ele no meio ou numa das extremidades. Isso vai depender da posição que ele está na roupa e da funcionalidade prevista para ele e para o botão. Note que eu estou aqui com uma camisa, ela tem esse caseado reto e tem um botão de 4 furos, né? Esse botão de 4 furos, o que acontece? Essa distância entre os furos é maior do que o corte do caseado. O que acontece é que ao ser abotoado, esse caseado vai esgarçar, né? Porque existe essa distância entre esses dois furos que vai ser acomodada no caseado, esgarçando a abertura dele. Também nesse botão, nós não temos aquela técnica de pezinho, isso é, que nós comentamos lá no caseado de olho, aonde você envolve uma linha sob o disco do botão, mantendo uma distância entre o tecido onde ele está aplicado e a base do botão, para que o tecido do caseado consiga se acomodar sobre o botão. Nesse caso não há espaço, né, de acomodação sobre o botão e vai ocorrer uma deformação na vista, né? A deformação que ocorre é que vai gerar um calombo na vista, né? Dos dois lados gera um calombo pela falta de tecido, pela falta de espaço sobre o disco do botão. Temos aqui outros dois exemplos de botões, o botão de 2 furos e o botão de metal, né? Esses dois botões também podem ser utilizados nesse caseado. Então o que acontece? Nos botões de 2 furos, se você fixar ele da forma correta, isso é, deixando os furos paralelos ao corte do tecido, não vai haver problema de deformação na abertura do caseado, né? Esse seria o jeito certo. Por quê? Porque a linha não vai estar forçando a abertura do caseado. Não há distância entre esses dois furos, aonde as linhas que fixam o botão estarão, que provocarão o esgarçamento. Agora, se você deixar o botão na posição perpendicular, isso é, deixar os furos na posição perpendicular ao caseado, o que vai acontecer é que ele vai deformar da mesma maneira que o botão de 4 furos deformaria, né? Então, essa distância entre os dois furos vai fazer com que esse caseado seja esgarçado. E se não tiver o pezinho, também vai haver a deformação da superfície do tecido. Esse botão de metal é o botão aonde você já tem a estrutura de uma argola, que substitui o pezinho, e também deve ser observada que a posição de fixação desse botão tem que ser de forma que a argola fique paralela ao corte do tecido, isso é, ela não deforme o tecido. Então esse seria o jeito certo de pregar o botão, para que ele fique paralelo ao corte do tecido. Se você pregar ele de maneira que ele fique perpendicular ao corte do caseado, ele vai deformar o caseado, como o botão de 4 furos também deforma. Então esse seria o jeito certo de aplicar o botão e esse o jeito incorreto de aplicar o botão. Veja, para marcar o botão no caseado reto, no caso aqui da vista da camisa, você tem que dar o transpasse, já previsto pela modelagem, e marcar o botão ao centro do caseado. Porque veja, não há pressão, não há tração no sentido vertical, né? Só há tração no sentido horizontal. Então o botão sendo colocado ao meio, ele vai manter, né, os painéis no local previsto de transpasse pela modelagem. E esteticamente ele vai ficar centralizado. Diferentemente do posicionamento do botão do colarinho, né?
Veja, o caseado está no sentido horizontal e a força ao vestir essa camisa vai ser no sentido horizontal também. Então, o posicionamento do botão tem que ser no extremo do caseado. Isso é, você dá o transpasse previsto pela modelagem e a marcação do botão será no extremo do caseado, para que, ao usar essa camisa, sendo feita a pressão na horizontal, ele não vai deslocar o colarinho do transpasse previsto pela modelagem. Ao contrário, que se você marcar o botão no meio do colarinho, o que vai acontecer? Que ao se tracionar esse colarinho ao vestir, vai aparecer a costura, porque você deslocou o transpasse previsto na modelagem. E essa é um defeito, é um engano que deprecia a qualidade do produto. Também veja que na tampa, o modo correto de marcar o botão não é no meio do caseado, e sim no fim do caseado, no extremo inferior do caseado. E por que isso? Porque veja, se você marcar no meio do caseado, o que acontece é que essa tampa pode se movimentar para cima, né? E formar essa deformação aqui na tampa, né? Na passadoria ou na lavanderia ou mesmo no uso. Agora, se você marcar no extremo inferior, essa tampa vai estar sempre presa na posição prevista para ela. O mesmo ocorre no punho, né? No punho dessa camisa. Então você dá o transpasse previsto pela modelagem e marca no extremo, né? No extremo direito do caseado. Por quê? Porque marcando o botão no extremo direito, a hora que a força for exercida na horizontal do caseado, não vai haver deslocamento dos painéis, o botão vai segurar esse deslocamento. Ao passo que se você marcar o botão ao meio do transpasse, sendo exercida uma tração na horizontal, esse painel se desloca e altera a medida do punho e o transpasse previsto na modelagem. Bem, isso é que nós tínhamos para falar sobre o caseado, botões e as marcações de botões.